Olá pessoal, eu me chamo Elisvânia Silva, sou discente do curso de Química na Universidade Estadual do Ceará e vou estar apresentando hoje uma aulinha para vocês sobre a teoria celular, ou seja, a origem. Vamos dar início. Primeiro, o que é a teoria celular e o que ela afirma? A teoria celular ela afirma que as células são as unidades morfológicas e funcionais dos seres vivos e que elas se originam apenas de outra célula pré-existente. E o que é a célula? A célula ela é a unidade básica da vida. Ela constitui-se em uma unidade microscópica estrutural formada fundamentalmente de material genético, citoplasma e membrana plasmática. Além disso, as células carregam em sua composição informação genética, ou seja, o DNA. Como vocês podem estar visualizando, temos uma célula eucarionte, que no seu núcleo existe um conjunto de cromossomos. Esse conjunto de cromossomos dará origem ao DNA, que é a informação genética da célula. Até 1665, as pessoas não sabiam o que eram as células, e tampouco a função que elas desempenhavam. A descoberta foi feita por Robert Hooke, após analisar cortes de cortiça no microscópio. Esse cientista percebeu que o material era formado por pequenas cavidades, o que denominou de célula, do latim cellula, que significa pequeno compartimento. Porém, Hooke não percebeu nesse estudo que as células apresentavam outros componentes, isso porque sua análise foi feita em um material biológico com células vegetais mortas, por isso ele conseguiu observar apenas as paredes. Matthias Schneiden e Theodor Schwann propuseram de forma independente, após vários estudos, que todos os seres vivos eram formados por células. Essa ideia tornou-se a base da teoria celular. A teoria celular, ela possui pilares, ou seja, são ideias que confirmam uma tese. A teoria celular ela é composta, portanto, por três ideias, de três pesquisadores, de Schwann, Schneiden e Vincol. Ela se baseia em três ideias básicas. A primeira é que todos os organismos vivos são formados por uma ou mais células e pelas estruturas por elas produzidas. As células são consideradas unidades morfológicas e funcionais de todas as formas de vida. E todas as células originam-se de outra célula pré-existente, ou seja, todas as células apresentam capacidade de divisão. E eu já tenho uma aula aqui sobre mitose e meiose, que são as principais formas de divisão e multiplicação genética. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode estar dando uma olhadinha aqui na descrição do vídeo que terá o link dessa aula. Porém, a teoria celular tinha um pequeno problema em relação ao vírus. Por quê? Quando a teoria foi proposta, ainda não se conhecia a estrutura do vírus, que são seres acelulares. Por essa razão, muitos autores não consideram o vírus como ser vivo, uma vez que este não obedece ao primeiro ponto da teoria. Vale destacar, no entanto, que apesar de não possuir célula, os vírus necessitam dessas estruturas para reproduzir. Ou seja, o vírus necessita da célula em uma situação de parasitismo. A partir do momento que ele entra dentro da célula, ele começa a se apoderar das suas energias vitais, tornando apta a sua multiplicação. Ou seja, a partir do momento que ele entra dentro da célula, ele vai matando gradativamente. E quando ele se duplica, se multiplica, criando os seus próximos vírus dentro da célula, ao final do processo a célula morre. Após a aceitação de que os seres vivos eram constituídos por células, começou-se a estudar como essas estruturas surgiram. E o surgimento da célula está diretamente relacionado com a origem da vida em nosso planeta, pois admite-se que as primeiras células que surgiram na Terra foram as procariontes. Isso deve ter ocorrido há cerca de 3,5 bilhões de anos, no começo do período pré-cambriano. Então, antes de darmos sequência à nossa aula, como falaremos no decorrer sobre as células procariontes e eucariontes, precisamos saber as principais diferenças entre elas, certo? A
A célula eucarionte, ela possui núcleo verdadeiro e o seu material genético, ele é envolvido por uma membrana celular. Já as procariontes, elas são muito simples e não possuem núcleo verdadeiro. Elas possuem cromossomo bacteriano e os plasmídios, que são pequenas moléculas de DNA circular dentro do seu envoltório. As células eucariontes, elas possuem compartimentos distintos separados por membranas, possuem ribossomos grandes e citoesqueleto. O citoesqueleto, ele é uma rede que vai conter todas as organelas presentes dentro da célula, que vai dar forma à célula. E já as procariontes, elas não possuem organelas membranosas. Os ribossomos são menores que as células eucariontes e não possuem citoesqueleto. Exemplos de células eucariontes são os protozoários, algas, fungos, plantas e animais. E exemplos de células procariontes são as bactérias e as cianobactérias. É possível que, não havendo oxigênio na atmosfera, os primeiros procariontes foram heterotróficos e anaeróbios. E o que seria um ser heterotrófico? É aquele que precisa de material orgânico já pronto para se alimentar. E anaeróbio é aquele ser que não precisa de oxigênio como energia vital. Posteriormente, surgiram os procariontes autotróficos, que são aqueles que sintetizam o seu próprio alimento, tais como as algas azul esverdeadas, que contêm pigmentos fotossintéticos. Ou seja, nesse período já vai entrar o processo de fotossíntese. O oxigênio livre só apareceu depois, graças à atividade fotossintética das células autotróficas. Naquela época, a atmosfera provavelmente continha vapor de água, amônia, metano, hidrogênio, sulfeto de hidrogênio e gás carbônico, e todos esses elementos contribuíram para a formação da primeira origem de vida na Terra, certo? Então, esses elementos no ambiente da Terra primitiva, eles foram atingidos por esses raios. Esses raios continham eletricidade, como todos sabem, né? E como resultado desse processo em sequência, ou seja, em ocorrer por várias vezes, por muito tempo, como resultado, teve a precipitação de aminoácidos, ou seja, a formação de vários tipos de aminoácidos. E esse conjunto, essa mistura de aminoácidos, foi possível a formação das proteínas. As proteínas, como todos sabem, é um conjunto de aminoácidos, é formado por aminoácidos. E essas proteínas foram se juntando cada vez mais no decorrer do tempo e formou o coacervado, que acredita-se ser a origem da primeira vida na Terra, certo? Lembrando que ele é uma estrutura bem simples e ele é um conjunto de proteínas, é um aglomerado de moléculas proteicas, o coacervado. Stanley Miller, ele realizou um experimento em 1953 que colaborou com essa possibilidade, no qual ele colocou dentro dessa tubulação esses gases, no qual esses eletrodos tinham a função de dar descarga elétrica nesses gases. Lembrando que esta tubulação havia algumas saídas, mas eram somente para água, entrada e saída de água. E como resultado, com o passar do tempo, ele teve aminoácidos, bases nitrogenadas, além do cianeto e o formaldeído, sendo que o formaldeído é a própria sopa pré-biótica. O resultado foi publicado no mesmo ano na revista científica Science, abriu portas para a crença de que a matéria percussora da vida poderia ter se formado espontaneamente a partir dessas substâncias. A ideia foi reforçada quando encontrado um meteorito em Murchison, que continha os mesmos aminoácidos, com a mesma proporção que se apresentava no aparelho de Miller. Então, se existiu o coacervado, que era uma estrutura simples, formado
por moléculas proteicas, como surgiu as outras organelas? Existem duas teorias. A primeira é a invaginação da membrana plasmática e a segunda é a teoria da endossimbiose, que é o que vamos estudar. Então vamos lá, invaginação da membrana plasmática. O processo de invaginação da membrana plasmática é chamado de endocitose e permite a entrada de substâncias para o interior da célula. Estas regulam a entrada de partículas e a saída também. E o que seria a invaginação? A invaginação é o processo de penetração de uma parte de uma célula em outra, formando uma bolsa. Esse processo ele é muito importante para a própria defesa da célula, pelos processos de fagocitose e pinocitose, em que a membrana celular forma uma invaginação, ou seja, uma bolsa, e engloba partículas e líquidos estranhos, formando um vacúolo no citoplasma, onde estes serão digeridos por proteínas e depois jogados para fora da célula. Como vocês podem observar aqui, no processo 1, temos o englobamento, no qual a célula invagina, ou seja, pega o que está no ambiente externo e toma para si. No segundo processo, temos que o fagossomo se funde ao lisossomo. E no terceiro, temos a formação do vacúolo digestivo. No quarto, temos os corpos residuais, que são os restos do processo de digestão. E, ao final do processo, temos a exocitose, que é o processo de expelir para fora os restos que não são úteis para a célula. Agora vamos falar um pouquinho da teoria endossimbiótica. E o que seria a teoria endossimbiótica? Primeiro precisamos saber o que é a simbiose. A simbiose é uma associação entre duas espécies. E endo é uma relação ecológica que ocorre quando um organismo vive no interior de outro. Ou seja, é um processo de mutualismo, de ajuda, no qual os dois saem lucrando nesse processo. A teoria endossimbiótica defende que a mitocôndria e o cloroplasto foram englobados por células eucariontes, o que resultou em uma relação simbiótica, ou seja, de mutualismo. As mitocôndrias provavelmente eram organismos procariontes aeróbicos e os cloroplastos eram procariontes fotossintetizantes. Como vocês podem observar aqui, a célula hospedeira ancestral, ela pegou para si, nesse processo, da bactéria aeróbia e a cianobactéria, ela anexou para si. Após muitas gerações de evolução, a bactéria aeróbia se transformou em mitocôndria e as cianobactérias se transformaram em cloroplasto. Esses organismos procariontes forneciam energia para a célula que os englobou, e a célula hospedeira fornecia proteção contra o ambiente externo. Pontos que reforçam a teoria endossimbiótica. 1. Mitocôndrias e cloroplastos possuem dupla membrana, resultado provavelmente do englobamento desses organismos. 2. Mitocôndrias e cloroplastos possuem seu próprio genoma. O DNA das mitocôndrias e dos cloroplastos é circular e sem as proteínas denominadas de histonas. 3. Mitocôndrias e cloroplastos possuem capacidade de autoduplicação. 4. Os ribossomos encontrados em mitocôndrias e cloroplastos são semelhantes aos de procariontes e diferentes dos encontrados em eucariontes. 5. Certos antibióticos causam alterações na síntese de proteínas de mitocôndrias e cloroplastos. 6. Mitocôndrias e cloroplastos possuem tamanho semelhante ao das bactérias. Bem, agora vamos ao nosso exercício. Questão 1. A teoria celular, que é a base da biologia celular, sustenta-se em uma ideia central.
Analise as frases abaixo e marque aquela que indica corretamente a principal afirmação dessa teoria. Item A. As células são unidades fundamentais de parte dos seres vivos. B. Todos os organismos vivos são formados por células. C. Toda a matéria existente no planeta é formada por células. D. As células são formadas por membrana, citoplasma e núcleo. Item E. Nem todo organismo vivo é formado por células. E o item certo é o item B, pois todos os organismos vivos são formados por células. Vamos para a questão 2. A teoria celular que afirma que todos os organismos são constituídos por uma ou mais células foi formulada a partir das 3 ideias de 3 autores, que são... Eu vou logo responder aqui, porque eu já estou vendo qual é, certo? É o item D. Skal, Skinner e Vincourt. Já falamos na nossa aula sobre esses 3 cientistas. Questão 3. Um dos pilares da teoria celular é a ideia de que toda célula origina-se de outra célula. Com essa ideia, podemos concluir que todas as células A. Fazem divisão binária. B. Realizam um processo de brotamento. Não. Item C. Originam-se de uma que sofreu mitose ou meiose. Item D. São capazes de se desdiferenciar. Item E. Realizam respiração celular. E o item certo é o item C. Originam-se de uma que sofreu processo de mitose ou meiose, como também já citei no decorrer da nossa aula. Bem, chegamos ao fim da nossa aula. Eu agradeço por todos terem me acompanhado até aqui. Se alguém tiver alguma sugestão de melhoria ou de novas aulas, eu agradeço. Foi um prazer estar com vocês. Tchau!